Shalom! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para a leitura de mais uma aliá hoje. Quinta aliada para Shah Korah. A aliá de hoje ela está no texto de Números 17, do verso 16 ao 24. E tem uma leitura na Brit Hadashah, de Romanos 13, do 1 ao 7. A leitura de hoje fala da vara de Arão, das 12 varas que foram colocadas diante da Arca do Testemunho, e o florescimento da vara de Arão. E em Romanos fala sobre a importância da obediência aos líderes. O apóstolo Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ou Shaul Hachalia, melhorando a expressão. Ele exorta sobre a obediência aos sacerdotes. Vamos para mais uma leitura? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, ó Eterno, que nos outorga a Torá. Aliá, quinta aliá, então, Números 17, verso 16. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara por cada tribo de seu pai, de todos os seus príncipes, 12 varas segundo as tribos de seus pais, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. E escreverás o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque haverá uma vara por cabeça de cada tribo de seus pais. E as deixarás na tenda da reunião diante do testemunho, onde me encontrarei convosco. E do homem que eu escolher, sua vara florescerá. Assim farei acalmar de sobre mim as queixas que os filhos de Israel proferem contra vós. E Moisés falou aos filhos de Israel, e deram-lhe todos os seus príncipes uma vara por cada príncipe, 12 varas segundo as tribos de seus pais, e a vara de Arão achava-se entre suas varas. E Moisés pôs as varas diante do Eterno na tenda do testemunho. E no dia seguinte Moisés veio à tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, da tribo de Levi, floresceu e deu flor, deu brotos e deu amêndoas. E Moisés tirou todas as varas de diante do Eterno, para todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Simples, prático e rápido. A vara da tribo, que era escolhida pelo Eterno para servi-lo, era a vara que floresceria. Então, é só uma confirmação de que a tribo de Levi levaria sobre si a tarefa do sacerdócio, do cuidado com as coisas do templo, do sacerdócio. E só mais uma confirmação de que o príncipe da tribo de Levi, que é Arão, é o sacerdote ungido pelo Eterno. O que isso nos remete a Yeshua? Yeshua, ele é a junção das 12 tribos. Todas as unções de todas as tribos, todas as armas espirituais, todas as unções das tribos, elas estão em Yeshua. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele traz sobre si o sacerdócio, ele traz sobre si o reinado, ele traz sobre si a unção da cura, ele traz sobre si a unção da justiça. Levi, sacerdócio, justiça, Dan, reinado, Judá. Deixa eu ver que foi outra coisa que eu falei, que agora me fugiu. Bom, enfim. Mas ele carrega nele, o Mashiach carrega nele
todas as funções de todas as tribos. Cada tribo foi designada para uma coisa. E a completude disso está no Mashiach, Yeshua. Aquele que reconhece que o Mashiach é a completude de tudo, inclusive das tribos de Israel. Que ele é a completude de todas as funções de todas as tribos. Esse tem a vida eterna. Aquele que reconhece o Mashiach, Yeshua, como a completude, como o ungido do Eterno, como o enviado do Eterno para a completude da sua obra. Vamos para a leitura de Romanos, vamos ver o que o apóstolo Paulo, ou Raul Rachalia, Shaul Rachalia, não é Raul, gente, é Shaul, é com S, é com a letra Shim, Shaul Rachalia, capítulo 13, versos do 1 ao 7. Eu espero que você esteja sentado assistindo este vídeo. Se não, providencie um banquinho. Toda pessoa deve estar sujeita aos poderes do superior, pois não há poder que não venha de Elohim. E estes poderes que existem foram ordenados por Elohim. Esse é o verso 1. Tem duas explicações aqui na Peshita, deixa eu ver. É a explicação 337. Em aramaico, Rabuta, que significa superior, grande, mestre, rabino. Segundo The Comprehensive Aramaic Lexicon, Rabuta denota o status ou a função do professor, ou seja, rabino de aprendizes. E a 338 denota sobre Elohim. Aí ele tem duas citações, Daniel 2:21 e Yohanan, ou João 19:11. Então, quer entender? Anota aí esses dois versos. Vou repetir. Daniel 2:21 e João 19:11. Vamos repetir o texto do início, então. Toda pessoa deve estar sujeita aos poderes do superior, pois não há poder que não venha de Elohim, e estes poderes que existem foram ordenados por Elohim. Portanto, quem se levanta contra o poder está contra a mitzvah estabelecida por Elohim, e os que estão contra estes poderes receberão julgamento. Porque os juízes não são um temor para os praticantes das boas obras, mas para os praticantes das más obras. Portanto, não tenha medo do poder, faça o bem e terá o louvor dele. Pois ele é um servo de Elohim, e ele é para o seu bem. E se você fizer o mal, tema, pois ele não usa a espada em vão. Porque ele é um servo de Elohim e um vingador da ira para aqueles que fazem males. E, gente, onde é que eu tava com a cabeça que eu não tinha lido isso desse jeito? E por isso é necessário que estejamos sujeitos não somente por causa da ira, mas também por causa da nossa consciência. Devido a isso, vocês também devem dar a taxa, pois eles são servos de Elohim que foram estabelecidos sobre esta questão. Recompensem, portanto, a todo homem como lhe é devido, a quem taxa, taxa, a quem tributo, tributo, a quem reverência, reverência, a quem honra, honra. Aqui tem mais uma explicação, né, na 340. A quem reverência, reverência, ou a quem temor, temor. A quem honra, honra. Gente, onde é que eu tava que eu não li isso aqui desse jeito? Ah, eu sei, eu tava com a cabeça na Babilônia, tava com óculos greco-romano. Eu não enxerguei essas coisas dessa maneira. Aqui fala, porque os juízes não são um temor para os praticantes das boas obras, mas para os praticantes das más obras. Portanto, não tenha medo do poder, faça o bem e terá o louvor dele.
Eu vou postar e vou sair correndo. O mal foi criado por Deus. O mal é servo de Elohim, tá? Então, assim, ó, antes de começar, meu pai do céu, onde é que eu tava? Antes de querer me excomungar, me chamar de herege, de doido, querer chamar o psiquiatra pra mim, porque eu já tenho psiquiatra. E a minha psiquiatra disse que não é pra me contrariar. Brincadeiras à parte, eu preciso levar isso na brincadeira. Porque tem muita gente que não entende dessa maneira e tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Só não queira me excomungar. Ah, se bem que, né? Da Babilônia tá tudo certo. O mal foi criado pelo Eterno para a sua justiça, para chamar os seus filhos para junto dele, para corrigi-los. Hasatan não é inimigo de Deus, porque Hasatan não é inimigo do Eterno. E eu demorei para entender isso um bom tempo. Hasatan não é inimigo do Eterno. Hasatan é a sua vara de justiça. Lá em Salmo 23 fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara denota correção, cajado denota condução. Se a vara da justiça corrige, tem que ter usando termos jurídicos, tem que ter um promotor de justiça, alguém que acuse, alguém que leve a acusação diante de Elohim. Aí vocês vão lembrar dos desenhos animados. Tipo assim, existe um desenho lá que tem um gato e um rato, que o gatinho ia aprontava todas com o ratinho, né? Aí ficava um anjinho bom, né? Um anjinho à direita e um demôniozinho à esquerda. Ou era o contrário? Não me lembro. Mas ficavam um do lado do outro falando assim, faz isso. Vai lá, faz isso com ele, porque ele merece, porque ele tá te maltratando, porque não sei o quê, papapá. E o anjinho dizia, não vai, não faça assim, papapá. Quando vocês, não são todos que já entendem isso, mas tem muitas pessoas, tem pessoas que seguem aqui o canal que já entendem o que eu tô falando. Tem pessoas que não entendem. E eu vou dizer para os que não entendem. Para quem não está entendendo. Quando você perceber que realmente existe isso, por quê? Porque existe uma coisa, usando as palavras gregas, existe o ego, né? Que faz com que a gente... Existe dentro da psicanálise, né? Ego, superego, id. Ego, superego, id. O ego seria a minha vontade própria. O superego seria como se fosse o juiz de tudo, assim, não, vai. O ego seria o anjo mau e o superego o anjo bom. Só que na realidade, dentro da visão judaica, e aqui eu falo visão judaica porque eu carrego comigo uma fagulha de interesse pelas coisas do reino na sua integralidade, ou seja, sem filosofias. E filosofia vem da Grécia. E eu quero a verdade. Eu sempre tive fome e sede de justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. E eu sempre tive muita fome e muita sede de justiça. E hoje eu posso dizer que eu estou sendo saciada da minha fome e da minha sede de justiça. E é justo você aprender aquilo as coisas na sua essência. Existe uma inclinação para o mal e uma inclinação para o bem.
dentro da inclinação para o mal, há sim um servo de Elohim que anota tudo o que você faz de ruim ou que vai contra as mitzvot, os mandamentos do Eterno. E tem o anjo que sim anota tudo o que você faz de bom, tudo aquilo que você faz em cumprimento às mitzvot. E isso chega diante de Elohim, aonde? No tribunal celestial. Se você não está preparado para ouvir isso, tá tudo certo. Se você quiser, você pode falar o que você quiser de mim, mas eu preciso falar isso. Eu preciso falar essa verdade. Isso é uma verdade incontestável. Mas existe um poder, existe uma mentalidade greco-romana, existe uma cabeça babilônica que impede óculos gregos romanos baseado em filosofia e hermenêutica. Hermenêutica que vem de Hermes. Hermes era aquele moço grego que tinha asas nos pés e que carregava um caduceu, que tinha 2 cobras, que também são 2 sanguessugas. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E elas só querem tomar de você e sugar de você o seu sangue. Meus amados, em nome de Yeshua HaMashiach, que todo espírito maligno que se levanta contra o conhecimento e a autoridade que vem do trono de Elohim, que seja repreendido em nome de Yeshua HaMashiach, porque eu tenho certeza que muitos vão se levantar contra e ó, tá tudo certo. Mas este é um conhecimento que vem direto do entendimento da palavra em sua integralidade. Como que eu vou entender a palavra na integralidade? Procurando na fonte correta. A todo homem recompensem, portanto, a todo homem como lhe é devido. A quem taxa, taxa. A quem tributo, tributo. A quem reverência, reverência. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Existe uma vara de justiça, uma vara de correção. E essa vara corrige aqueles. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão... E eu tô falando desse jeito porque eu fazia exatamente isso. Eu sou uma pessoa tão boa e tô sendo tão injustiçada. Será que tá sendo injustiçada alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Ó, alecrimzinho. Ô, Senhor, tenha dó do alecrim. Aí o Senhor olha assim, ele pega o livrinho. Deixa eu ver se eu vou ter dó do alecrim. Não, pode bater. Bate. Bate porque fez isso, e aí tem isso aqui contra, tem isso contra, tem isso contra, tem isso contra. Vai. Daqui a pouco vai mudar, daqui a pouco ela muda, daqui a pouco ela volta. Eu tô sendo um pouco irônica, eu tô sendo um pouco... Tô levando um pouco na brincadeira, mas é bem assim que acontece. Se você gostou desse conteúdo, se isso mexeu contigo de tal maneira, mexeu com os teus brios, como a gente diz aqui no sul, se isso doeu em ti, vai doer em mais gente. E se faz sentido esse conteúdo, curta, comenta, compartilha. Passa essa palavra adiante, porque não são todos que estão falando disso. Não passa porque eu estou pedindo... porque ela quer visualização. Não, eu não quero visualização, eu quero que a palavra chegue. A palavra da verdade chegue em lugares que ainda não chegaram. E ela vai chegar. Porque nós estamos nos tempos do fim. Nós estamos em tempos de juízo na terra. Por que tem tanta gente passando por tanta coisa?
Estamos em tempos de juízo e as pessoas precisam entender que a vara da correção, ela vem também do Eterno. Não existe ninguém que seja inimigo do Eterno. O Eterno, nosso Deus, não tem inimigo. Ele é Echad, ele é único. Adonai é um. Shema Israel. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Ouve, Israel. O Eterno é nosso Deus. O Eterno é único. Único. Não existe outro Deus além do Eterno. Yud Rei Vav Rei, que é o impronunciável, que é o sopro de vida que há na tua vida. Que o Eterno possa mover o teu coração e te trazer de volta, te conduzir às águas de descanso e refrigerar a tua alma, te tirando da vara da correção. Te tirando da vara da correção quando você cumprir os mandamentos do Eterno na sua integralidade e retificar a tua alma, corrigir a tua alma, para que o mundo seja corrigido. Ai, quando eu faço bem, não acontece nada. Acontece. Só que você não vê, porque o mundo jaz no maligno. No melhor estilo, postei e saí correndo. Um beijo pra você. Shalom, shalom.